Aoba, meus catequizandos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa e hoje trazendo aqui outro gordo do Santa Santa Zoeira. Zoeira. Tá faltando só um gordo agora do Santa Zoeira para ser entrevistado, mas alegria muito grande trazer ele aqui. Ele que, mais uma pessoa do Santa Zoeira que eu posso falar com muita alegria, que é meu amigo, né? Depois da gente ter se conhecido, a gente pode, mal ou menos ali, Não, somos amigos, somos amigos. mas muito feliz de estar recebendo você aqui. Maximiliano Pifutz. É assim que pronuncia? Fitz. Fitz, Fitz. desculpa. Na Alemanha não falo o P e o U é tremado. Ah, então, perfeito. Mas seja bem-vindo, Max. Caso alguém que esteja assistindo aqui não te conheça, né, se apresente aí, fale quem é você, de onde você veio, o que você faz. Sou o Max, vocês podem me chamar de Max, né? Sem problema nenhum, até mais fácil. Sou programador, né? Desenvolvedor de software ADVPL da TOTS, né? Mas eu não trabalho para a TOTS. Garoto de programa. Faço programas, mas não roda a bolsa. Que mais? Sou casado há 9 anos, pai de 3 filhos e participo do podcast Santa Zoeira, né? Podcast católico mais antigo da internet. Já vão fazer 10 anos também podcast. E eu imagino que é isso aí. Pô, show de bola. Muito bom trazer aqui você para conversar. E eu tô chamando todo mundo do Santa Zoeira e tentando olhar para alguma coisa ali que eu acho interessante da vida de vocês para ser o guia ali, né, do papo que a gente vai conversar. E quando eu tava pensando nos temas dos programas, eu pensei, pô, sobre o que eu quero falar com o Max, né? E, cara, uma das primeiras coisas que veio foi, eu lembrei de um programa onde você tava reclamando que, que na sua vida tudo, Novidade. que na sua vida é tudo muito básico, não acontece nada de diferente, que é tudo muito igual e não sei o quê. E o Neiva falou que isso é incrível, você é o cara ali que é o mais ordinário possível e você vive uma Exatamente. vida ordinária, no melhor sentido possível Sim. dessa palavra, né? E eu falei, pô, mano, é isso, deixa eu puxar um aspecto então dessa vida ordinária do Max pra gente conversar. E eu falei, pô, por que não a paternidade, né? Conversar sobre filhos e criação de filhos, porque primeiro é uma pessoa que já tá tendo uma experiência com isso, né? Como você falou, são três. E eu sou uma pessoa que me interessa por esse assunto porque eu estou noivo, daqui a pouco eu vou casar, vou ter meus filhos, então eu quero aprender sobre isso, eu quero, É. né, me preparar melhor para quando eu for pai. Né? Então comece aí um pouco falando sobre quem são os seus filhos, né? Apresenta eles, fala a idade deles, um pouquinho da relação de vocês. É, Falar um pouquinho aqui da ordinariedade da minha vida, né? A galera espera Jesus descer com seus anjos, né? E ó, você vai casar, ó, você será padre. Eu do nada conhecendo Isabel no encontro da igreja, não era de igreja, do nada conheci ela e aí a gente começou a conversar, acabou que começou a namorar. Do nada eu perguntei, deu 2 anos, bora casar, senão a gente termina, né? Porque 2 anos já deu tempo demais e não sei o que, eu já tive um namoro de 4 e não virou em nada. Aí, não, então vamos casar, assim, beleza, a gente foi comprar as alianças juntos e, sabe, mas assim, foram 2 anos de muita conversa, assim, já pro casamento, porque é uma das diferenças do namoro, né, que eu tive um namoro fora e um dentro da igreja, vamos dizer assim. A diferença é que a gente está sempre conversando sobre o futuro, pra frente, né, e é uma conversa mais séria do que as outras com outro namoro, que também a gente pensa no futuro também, mas não tão densamente, vamos dizer assim, como quando é pra pensar pra casar dentro da igreja, né? Eu acho que o namoro dentro da igreja ele vem muito com essa ideia de que o namoro tem que acabar. Né? Então, É, ou termina ou casa. Né? Eu também tive namoros ali antes da Carol, que era muito assim, tipo, não que não quisesse estar com a pessoa, mas não tinha expectativa de futuro naquilo ali, e você tava porque gostava de estar ali e ia seguindo. é. E com a Carol também, Não, desde o começo foi essa ideia, eu estou namorando com ela porque eu quero conhecer melhor essa mulher, porque ela tem uhum. potencial para ser minha esposa. É diferente, É né? A gente diferente, pensa é diferente, a gente diferente. acha diferente, a gente conversa diferente. Tanto que chegou no momento que eu falei, eu não falei assim, 2 anos, né? Ou termina o caso. Não foi assim meio que um ultimato. Foi, cara, estamos namorando há 2 anos. A gente tá conversando há 2 anos. A gente sabe o que que a gente quer. A gente tem as ideias ali alinhadas. Algumas não, mas são conversáveis, né? Uhum.
daqui pra frente a gente vai fazer o quê se não casar? Ficar parado, né? Aí, e foi até engraçado, porque a gente noivou, aí marcou o casamento, eu fiquei desempregado, acho que uns 6 meses antes de casar. E, cara, doideira. Enfim, doideira, doideira. Aí, o alinhamento, né, de filhos e quantidade é no namoro, né? E eu venho de uma família grande, né? Pela parte do meu pai, ele tem 16 irmãos, são 14, Nossa. 15 irmãos. Aí tem um fora do casamento que dá os 16. Aí, tipo, toda vez que reunia, pelo menos pelo lado dele, cara, era aquela bagunça com os primos e tal. E eu sempre achei massa, sabe? Aí a minha Uhum. ideia sempre foi ter muitos filhos pra isso, pra reunir e tal. Cara, isso é uma coisa que eu converso muito com a minha irmã, sabe? Porque eu falo pra ela, porque eu tenho só uma irmã, Eu também, sou uma irmã né? também. Mas tanto a família da minha mãe quanto a do meu pai também, mais ainda, tem. Minha mãe tem 3 irmãos, o meu pai tem. Eles são em 8 no total, Já é né? bastante já. Então ele é 4 e 8, são duas famílias ali relativamente grandes. E aí eu falo muito isso com a minha irmã, eu falo, cara, foi incrível a gente ter crescido junto com tanto primo, né? A maioria ali, a parte da minha mãe mora todo mundo no mesmo bairro, né? Aí meu pai tem alguns lá em Pernambuco e alguns aqui mais perto também, que a gente tava sempre vendo. Eu falei, cara, eu cresci rodeado de primos, né? E foi incrível isso. Eu falo, eu quero que meus filhos também tenham isso, só que os meus filhos só vai ter eu e minha irmã só, entendeu? Então, assim. É, assim, Aí eu falei, trate você de fazer os seus, eu faço os meus daqui e eles crescem com um e monte de primo. junta, né? Porque é só eu tenho uma irmã também. E querendo ou não, a gente tem ali, acho que 3 anos de diferença. Ela é mulher, né? Então a gente até cresceu junto, tivemos os mesmos amigos, temos as nossas conversas, mas é diferente, sabe? Do que Sim. ter irmãos, talvez nunca tive. Meu pai conta as histórias com os irmãos, né? Acho que são 8 homens e algumas mulheres, né? Uhum. E para completar os 14. E aí, tipo, é muita história massa. E eu só tenho a minha irmã, e aí, Sim. né, é mulher, tem coisa que a gente não pode brincar, falar. Sim, sim. Eu sempre falo, minha irmã é minha melhor amiga. Mas. Não, Usa filtro solar, né? é diferente. É diferente. Dando biauzão. E o do lado da Carol, a Carol é filha única. Então, assim, se Ah, tiver primo, prepara. vai ser dele do lado da minha irmã e acabou. Né? Prepara. Mas. Filho único, vai ter o neto único ali, você tá ferrado, viu? Mas, entrando agora um pouco, né, nessa Falar paternidade. dos meninos, né? É. Você tinha pedido. Bom, eu tenho 3 filhos. O Álvaro, ele foi o que a gente mais quis, na verdade, que a gente entrou no casamento já abertos da vida, né? E ele demorou a vir. A gente até começou a pensar na possibilidade, né, de fazer exames e tal. A Ana Isabel até fez, e aí começou a tomar uns vitaminas e tal. E no fim ela acabou engravidando, depois de 1 ano e tanto, quase 2 anos de casamento. Ele foi o mais desejado, portanto, o mais mimado, né? Também como primeiro neto, tanto dos meus pais como da minha sogra e sogro. Então ele foi o mais mimado. O Álvaro, ele é o mais. Cara, ele já tem 6 anos, né? Vai fazer 7 em janeiro. Ele, assim, é o que mais conversa comigo, né? Que ele já conversa, já vai pra aula, já começou a assistir jogos, né? Do Inter comigo. Então, ele ali é o que mais tem proximidade, vamos dizer. Ele é o que às vezes entende algumas coisas que tá acontecendo em casa. Ele, ele é bem. Ele é bonzinho, sabe? Só que ao mesmo tempo ele também é criança e a gente precisa educar e trabalhar. Ele é um pouco egoísta, ele pensa um pouquinho mais nele e tal. Mas ele é muito divertido e ao mesmo tempo que ele é um pouco egoísta, ele pensa muito nos outros também, né? Pelo menos com a professora dele, né? Saiu o primeiro boletim dele. Eu tô educando bem, tudo 10. Falou muito bem dele, que ele ajuda os colegas, que tem um colega que é autista, ele ajuda o coleguinha a entender melhor. Eu fiquei até bem orgulhoso, sabe? Mas ele assim é o, né? Aí veio o Isidoro, 2 anos depois, ele tá com, fez 4 agora em julho. Ele também foi, a gente também quis, no caso, né? Tipo, a gente é aberto à vida, mas, né, dependendo de algumas situações, né, pessoais, a gente acaba espaçando ou Uhum. não, né? A gente espaçou um pouquinho, até mesmo pro Álvaro ter um pouquinho de contato mais com a gente, que a gente leu muita coisa, conversou com muita gente. É bom a criança ter ali pelo menos até uns 2 anos, né, com os pais, tendo aquele contato exclusivo praticamente, né? Uhum. Aquele cuidado.
E aí veio o Isidoro mais pela necessidade de a gente querer mais filhos e para brincar com o Álvaro também, né? O Álvaro, a gente mora em apartamento e o Álvaro era muito sozinho, né? Tinha nós, né? Mas Uhum. queria um amiguinho para Não, ele, né? é diferente, é diferente. É diferente. Eu até cogitei adotar e tal. A Isabel, não, vamos esperar, vai vir, o Álvaro demorou. Aí veio o Isidoro. O Isidoro, cara, ele puxou mais eu, assim, né? Ele nasceu loirinho, ele é meio loirinho até hoje, né? Não parece, mas eu fui loiro até uns 8, 9 anos. É, descendente, né, de alemão. E, cara, me deu vontade de tomar um chimarrão agora. Se eu tivesse tempo, eu tinha preparado. Aí, ele é o mais divertido de todos. Ele é o que pensa em todo mundo. Se ele vai pegar um danoninho pra ele, ele pega três, que hoje tem a Annelise. Se ele vai pegar maçã, ele pega três. Se ele vai comprar um presente, foi aniversário dele agora, né? Ele meio que assim, quanto que tem pra gastar ou tal. Ele meio que sempre pega o mais barato e fala, não, compra um pro Álvaro também, sabe? Ele é Uhum. bem... E ele é o que mais faz graça pra todo mundo rir, né? Ele é muito carinhoso, né? Quase que... Como é que a minha esposa fala que eu sou? Carente, né? Eu sou carente pra carinho, cara. Eu gosto de carinho pra caralho. Perdão, não sei se pode xingar aqui. Aí, Deixa aí eu ele torar. nasceu, ele veio e ele é bem assim, sabe? Ele é muito inocente, ele é aventureiro. Cara, se para quem me conhece, me acompanha lá no Instagram, vê tudo que ele faz, né? E brinca e é maluco, né? E a Annelise foi a nossa grata surpresa, né? Não que a gente não queria, porque somos abertos à vida, mas ela foi de uma surpresa, né? A gente estava, né, dando mais passada, porque o Isidoro ainda tinha 1 ano e 2 meses, eu acho, quando a Isabel engravidou. E aí vem aquela ânsia do casado, né? Ah, tô fértil, não, só hoje, né? E no fim, no só hoje veio a Annelise. E E ela é espivitada, cara. Ela dá um show nos dois. Ela já tinha dois irmãos homens que já são bem agitados, né? Ela é a que sobe nos trem e pula, é a que mais tem coragem, é a que chama. Ela dá um pau nos dois, ela bate nos dois assim, cara. Ela é a que mais me dá trabalho, por incrível que pareça. Mas é a que mais dá atenção pra mim também. Então, assim, eu não tenho filhos preferidos, eu não acredito que os pais tenham filhos preferidos, mas a gente tem aqueles que a gente se identifica mais. E é por fases, eu acho, né? Como eu disse, o Álvaro é o que começou a conversar mais, perguntar mais, né? Assistir jogo. Às vezes acabas me identificando um pouquinho mais com o Álvaro por momentos. Mas a Annelise é a que eu puxo o saco, sabe? Eu chego em casa do trabalho, ela vai na porta me receber, sabe? Ela me dá beijo, me faz carinho, Filha né? menina tem Pergunta muito como é isso que eu com o pai, tô. né? E, enfim, esses são os meus três filhos. Ainda não consegui. Eu acho que a Annelise vai ser ali. Eu não gosto muito disso, mas eu acho que a Annelise vai ser ali uma colérica, bem colérica mesmo. E. Mas ainda não consegui ver mais ou menos como que é, igual eu consigo já ver com o Álvaro e com o Isidoro, né? Uhum. Mas tá aí, meus três meninos Pô, cara, amados. é maravilhoso. Você falou uma coisa quando você estava falando do Isidoro que me chamou a atenção. Que você disse que ele é um pouco egoísta tal, mas O que Álvaro. já. É o Álvaro, desculpa. Que ele é um pouco egoísta, mas você vai bem ali na escolinha e tudo. E eu lembrei uma coisa que às vezes eu fico meio. Não revoltado, né? Mas me chama a atenção que às vezes as pessoas tratam as crianças como se criança fosse perfeita, né? E Uhum. a criança tem aquela pureza, aquela inocência, e tem realmente, mas se você deixar uma criança solta, criança é ruim, cara. Não, Criança é ruim. criança. Né? É só lembrar O da, Ítalo fala isso, é né? só lembrar Criança é ruim da mesmo. gente quando a gente era criança. A gente fazia atrocidade. Não sei você, eu tô falando por mim. Fazia atrocidades ali no jardim da infância, entendeu? Eu passava no hospital machucado, quebrado. E... Então, assim, criança é ruim, né? E assim, não por maldade da criança, nem nada do tipo, né? Quando você tá falando ali que ele é egoísta, não é porque ele é uma pessoa ruim, que é egoísta, é porque ele não tem É da ainda. criança. É da criança, ele ainda não tem a capacidade cognitiva de entender que pensar nele na frente dos outros é alguma coisa ruim, né? Para ele faz todo sentido ele querer as coisas para ele e não se importar com os outros, porque ele é uma criança, ele não tem vivência, ele não tem experiência.
E aí que entra o papel dos pais, né? Aí entra o papel de você como pai ensinar pra ele que ser egoísta não é certo, que ele tem que pensar nos outros, que ele tem que ser caridoso. Sim. E o pai ele tem muito esse papel aí de moldar a criança, né? De transformar esse quadro em branco, que se você deixar solto, vai ser ruim, vai dar ruim. É só lembrar, sei lá, do Senhor das Moscas, né? Não sei se você já leu, que as crianças sozinhas na ilha lá e dá ruim, Eu não, né? não cheguei a ler, não li. Mas, enfim, tipo, as crianças sozinhas e aí vira uma sociedade, assim, de desgraça. É. Anarquistas. Então, assim, e o papel do pai vem muito isso de educar a criança nesse sentido, assim, de pegar essa tela em branco e direcionar ela para um lugar positivo, né? Como é que você enxerga essa Cara, importância do... é, direcionar e não pintar pelo filho, né? Porque, assim, o Álvaro, ele tem evoluído muito na escola, inclusive, né? É a convivência. Ele não tinha convivência. Agora tem três primas, né? Então, assim, já tem uma convivência ali, mas são com famílias, né? Então, familiares ali, o sogro, a sogra, o vô e a avó, os próprios pais acabam puxando, né? Se brigam, não, é meu filho, não sei o quê, né? Eu tento sempre ser justo, né? Mas, assim, na escola, ele tem mais convívio com pessoas que são diferentes dele e não são familiares. Então, é um lado bom ali de ter uma escola, né? De ir para a escola e tal. É, mas assim, a gente tem que educar, é uma preocupação muito grande minha, né? De criar ali um homem, principalmente que saiba se. Eu não tô falando monetariamente, mas que saiba se sustentar, né? Tanto em virtude como vontade, né? Que ele seja livre, né? Naquele conceito de liberdade que a gente conhece dentro da Igreja Católica. Cara, isso é um pouco. É uma responsabilidade muito grande. É complicado, mas não tanto porque é um trabalho que a gente foi vocacionado para, né? Então, cara, é complicado, mas eu consigo fazer. Se eu tiver ali uma esperança, que é o que a gente tem em Deus, né? Nessa vocação que Ele me deu, eu sei que eu vou conseguir. Eu só preciso agir e e não só assim corrigir, né? Eu preciso dar o exemplo. Porque isso aí você vai ler em vários livros ali, principalmente dos da Quadrante que fala de educação, carinho e firmeza com filhos, como ser um bom pai, como ensinar a amar, como ensinar a ter fé. Tem muitos livros nesse sentido, assim. Eu não consegui ler todos ainda, mas já li alguns que ajudam bastante, né? Assim, educar é muito complicado. Ainda mais na educação atual, né? Dessa geração nova. Às vezes a gente lê uma coisa, mas acaba fazendo outra e fica se sentindo mal. Não, né? É uma coisa que eu gosto de falar assim, cara, você leu um livro, você assistiu um vídeo de como educar a sua casa, o seu filho, não vai ser exatamente como o livro, né? Eu gosto de falar que são guias, né? Ó, isso aqui é um guia, você aplica conforme dá, né? Esse negócio de não bater, às vezes a gente acaba extrapolando, dá um tapa na bunda ou não, infelizmente a gente acaba fazendo. Mas a parte de educar realmente é complicada e é um dos meus maiores medos, não conseguir, né, educar direito, né? Eu, pelo menos, sempre converso com o Álvaro, que é o que mais entende já, né? O Isidoro, às vezes, a gente acaba trocando uma ideia ou outra, né? Sobre virtudes, sobre como tratar os coleguinhas, sobre como ser homem, né? Às vezes, de, assim, se defender, defender o mais fraco. ahn, mas ter muito cuidado também, porque hoje em dia, né? Na nossa época, pelo menos na minha, eu tenho 34 anos, não era assim, se eu vou me defender ou defender alguém, o cara vai puxar uma arma e me matar. Hoje já é mais comum, talvez, acontecer, né? Na época, não. Eu sou medroso para essas coisas. Mas além de conversar, a gente precisa dar muito exemplo, sabe? É, a gente educa o Álvaro, os meninos ali. Teve um negócio que eu não lembro o que que foi direito, em que a gente estava pedindo para ele fazer, ó, não é assim que se faz e tal. Aí o Álvaro, né, como toda boa criança inteligente, não, mas você fez isso aquele dia, sabe? E, cara, Dói, né? complica, sabe? Pega a gente na alma, assim, cacilda, velho. É verdade, sabe? Ele tá certo. Ele tá certo. Então a gente, não infeliz, mas felizmente, né? Porque quem é pai e precisa educar e dar exemplo,
se educa também, né? Acaba crescendo você mesmo em virtudes junto, né? Sim. Então você consegue dar exemplos para os filhos ali, né? Esse negócio de não mostrar fraqueza para os filhos, você tem que ser sempre o bom provedor, o homem. Cara, às vezes quando tô em alguma situação, eu converso com o Alvo, explico e tal, ele entende, né? É engraçado que às vezes ele fala, papai, você tem dinheiro? Eu queria um sorvetinho, pô, um sorvetinho eu posso comprar e tal. Eu quero tal coisa. Aí tem a parte mais difícil é dizer não para os filhos, né? Porque a gente precisa ensinar o desprendimento, né? Que ele não vai ter tudo que ele quer sempre. É complicado que daí começa a birra, né? Cara, você Mas falou isso aí. duas coisas, assim, que eu gostei muito, que foi a questão do exemplo e de, às vezes, se mostrar um pouco vulnerável, né? Não no sentido ruim, mas no sentido de mostrar pro seu filho que você também é humano, Isso. né? E você falando nisso, eu só conseguia lembrar do meu pai, cara. Porque assim, eu tenho uma relação incrível com meu pai, né? A Carol aqui no programa de semana passada, né? Ela tava falando que um dos motivos dela ficar e aceitar casar comigo é porque ela convivia comigo e via que eu podia ser um bom pai, né? E eu tenho certeza absoluta que se eu posso ser um bom pai hoje é por conta do exemplo de pai que eu tive em casa, né? E meu pai fala isso do meu avô, né? Que é também um outro baita exemplo que eu tenho, meu pai, a relação que eu vejo que meu pai teve com meu avô. Ele morreu, eu era muito novo, né? Quando meu avô morreu, eu tinha acho que uns 8 9 anos, mas ainda assim é um cara assim que eu É o tomo mesmo que eu. Meu avô morreu demais quando eu assim tinha essa idade também. como exemplo assim de fé, né? Porque acho que assim, se minha família hoje é estruturada bastante na fé católica, se deve muito ao pai do meu pai, né? Ele tanto que assim, o meu primeiro filho eu quero que chame Lucas por conta do Seu meu avô. avô, sabe? E essa E questão ó, que nem é da nome de velho, hein? então, é que Se deu bem. cara, na verdade o nome do meu avô era Raimundo, o nome dele de batismo não era Lucas, mas essa é uma história, é uma Ah, história. pra outro dia, É, talvez. ele tinha nome de velho, era Raimundo. Enfim, e a questão, né, então sempre tive muito essa rocha assim no meu pai, mas ao mesmo tempo também tem essa questão da vulnerabilidade. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, passa por aquela fase que você descobre que seu pai é humano. Né? Então, assim, quando você é criança, Uhum. você tem uma figura muito idealizada do seu pai. Né? Eu era criança, meu pai era meu super-herói, era tal, era Deus no céu e meu pai na terra. E chega um momento, principalmente ali, a adolescência, que você vai ficando mais rebelde, que você vai vendo que seu pai também é falho, seu pai também tem as fragilidades dele, seu pai também tem os defeitos dele. E eu agradeço muito a Deus que eu percebi muito rápido o quanto que isso não era ruim, sabe? Eu nunca fui um adolescente revoltado, nem nada do tipo. Eu percebi os erros do meu pai e depois eu abracei isso e hoje eu acho que eu idealizo ele ainda mais do que quando eu era criança, sabe? Hoje eu sei que qualquer problema que eu tiver, eu posso ligar pro meu pai e falar, pô, me ajuda. Eu sei que eu posso contar com ele pra tudo, né? Hoje eu acho que ele é muito mais meu herói do que aquela visão idealizada de criança. E, de novo, volta pro que eu falei, vem muito pro exemplo que ele me deu, de pai, de marido, de homem, né, de trabalhador, de ser um provedor, de ser aquela pessoa que está à frente da casa, né? Então, eu tenho essa relação muito legal com meu pai e é o que eu espelho para tentar ter com os meus filhos, né? Eu falo, pô, eu queria que eu fosse metade, assim, do pai que eu tive pros meus filhos e quando eu converso sobre isso com ele, eu vejo ele falando, pô, e eu falo que eu queria ser metade do pai que meu pai foi para mim. Né? Eu espero continuar nesse ciclo, assim, para sempre aqui pelas próximas gerações. É, é, eu também tive um bom pai, né? Ele ainda é vivo. Quase morreu umas 3 vezes, mas ele ainda é vivo, né? Ele tem vencido a morte aí. É, mas eu, cara, desde pequeno eu vejo ele sendo brincalhão com a minha mãe. A minha mãe é chata, velho, né? Eu amo muito a minha mãe, mas ela é chata, ela é difícil de conviver, sabe? E meu pai sempre soube sair muito bem, né? Sempre fazendo graça, fazendo o que ela quer, se esforçando pra dar tudo pra ela e pra nós. É, a primeira vez você falou de vulnerabilidade do pai, né? A primeira vez que eu vi, né, que eu tive essa impressão assim, foi quando meu avô morreu, inclusive, né? Eu não lembro direito do meu avô, mas eu lembro do dia, né? Tanto do velório como pós, lá em casa. Eu puxei uma coisa do meu pai, que é fazer graça em momentos
tensos, né? Inapropriadas. Aí eu começo a rir de nervoso, eu faço uma piada inapropriada. E lá no velório teve algumas piadas e tal, mas do meu pai, eu na época ainda não tinha desenvolvido isso, né? Não muito. Sempre muito irônico, né? Aquela comédia mais inglesa, né? Mais seca de. Da pessoa não saber se você tá falando sério ou não. Eu Aí sofro um pouco com isso nos meus posts. Às vezes eu falo uma coisa assim, que pra mim o povo acha que a gente tá falando a é verdade, muito né? claro. Tipo, esses dias, uns meses atrás, perguntaram pra mim se transar fora do casamento era pecado. Aí eu falei, não, gente, não é, né? A gente tem os Tem que 10 treinar, né? mandamentos, a gente tem os 10 mandamentos, mas o sexto, ele é só uma sugestão, né? Então não precisa seguir o sexto e tal. E eu postei pra mim, tava assim, muito óbvio que aquilo era nanania. E aí veio um monte de gente, é sério? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Porra, velho. Mas desculpa, Pô, continua aí. é o primeiro problema de ser irônico, né? As pessoas não entendem essa ironia. Eu participava dessa comunidade no Orkut. É, aí a gente chegou em casa, jantou, meu pai sumiu, sabe? Aí eu fui olhar, ele tava na frente lá de casa, lá no sul. Eu não sei como é que é em São Paulo. Aqui no Goiás é tudo fechado. Lá no sul é mais aberto, assim, né? São portões de grade aberto e tal. Deu pra ver ele sentado no chão, né? Olhando pro nada, assim, lá na rua, né? A gente tinha calçada, ele sentou na calçada. E, cara, foi a primeira vez, porra, ele sentiu, né? Sentiu. E, porra, ele chorou. Eu falei, realmente, né? O homem chora, né? Uhum. E esse tipo de coisa, né? Foi a primeira vez ali que mostrou fragilidade. Apesar de que, se a gente puxar na memória, ele já demonstrou antes, mas a gente não vê, né? A Sim. gente tem aquela ideologia ali, né? E, enfim, né? O Álvaro, a Ana Isabel até ficava brava. O Álvaro tinha uma mania assim, ó. Se vocês morrer, eu não vou chorar, que o homem não chora. E, cara, é uma criança falando. A Ana Sim. Isabel pegava ar. Você tem que chorar, sou sua mãe, né? Aí. É porque esse negócio que a gente tem de mania, a gente acha que educar homem é falar que homem não chora e não sei o quê. Não, cara, você tem que educar um homem. O homem tem sentimentos também. O Só Jesus também não chorou, pode. né? É, só não pode. Eu não sei se foi referência, mas eu peguei. Aí. Não, foi Não, ele referência chorou. dupla, tá? A Bíblia e Racionais. Aí. Eu tô tentando educar ele como um homem virtuoso, magnânimo, humano, principalmente. E a parte mais difícil é a religião, né? A fé católica ali. Porque eu não venho de uma família que de igreja, da igreja. Meu pai sempre foi aberto, né? Ó, quando você crescer, você decide. A minha mãe era católica, mas a gente nunca foi em nada também. Eu lembro da minha mãe me levar numa igreja adventista uma vez para tentar bolsa numa escola do ensino médio adventista, que era uma das melhores da cidade. Eu já fui numa protestante para tentar conseguir bolsa numa escola de protestantes, que também era muito boa. A minha mãe, sabe, Uhum. enfim, eu sempre fui um bom menino, eu gosto de frisar isso, mas a religião católica eu conheci aqui em Anápolis através da minha esposa e do padre François. Então, já muito tarde, né? 24 anos. Então é a parte mais difícil. Apesar de, cara, é assim. Eu sei que é assim, essa é a verdade. Vamos à missa, damos ali pequenas catequeses antes dele entrar na catequese de fato. Mas é muito difícil, porque eu não sei como lidar com crianças, porque eu não fui lidado, Uhum. né? Então, graças a Deus, minha esposa foi. Então, um conjunto, né? Pai e mãe. Aí eu me abraço Sim. muito nela para essa parte também. Cara, eu quero entrar nessa parte de educação religiosa também, mas antes eu queria voltar a uma coisa que você falou um pouquinho antes, que é de criar um homem. Hum, Porque é uma parada que eu vejo que hoje é muito difícil. Porque na nossa sociedade a gente tem visões muito distorcidas do que é ser homem, do que é masculinidade, para dois extremos, né? Ou pra geração frouxa, que não tem virilidade, que não tem firmeza, não tem capacidade de que é ser o que está se criando provedor. hoje em dia, né? Mas por outro lado também a gente tem uma noção de masculinidade também muito distorcida por outro lado, assim, que é essa parada de homem não chora, de que o homem é bruto, o homem é agressivo, o homem é,
sabe, esse outro lado assim, ou então que vai também para um lado de, tipo, não, o homem tem que pegar todas, o homem tem que ser alfa, né? Essa galera aí da Red Pill. E aí a gente fica nesse meio, olhando para esses dois extremos e não querendo nenhum deles, né? A gente olha, por exemplo, de homem, a gente olha para Cristo, a gente olha para São José, né? Eu nunca conseguiria ver São Exatamente. José com um pensamento num Red Pill. E nem sendo um frouxo também. Então a gente é muito difícil a gente buscar esse equilíbrio, né? Nessa masculinidade que não seja uma masculinidade tóxica, para usar um termo que é O usado termo hoje. deles, mas que talvez exista, né? E existe, né? A gente não tem. Né, Uhum. por mais que a gente não queira também criar homem frouxo, a gente tem que reconhecer que na nossa sociedade, historicamente, era, por exemplo, muito aceito o homem ter amante, era muito normal o homem ter amante, era muito normal o homem bater em mulher, era muito normal o homem ser agressivo, aquela parada lá, o José Wilker da novela Gabriela lá, né? Do Aham. Hoje vou lhe Hoje vou lhe usar, usar, tipo, aquilo ali era vou te corrigir. aquilo ali era o retrato de homem da nossa sociedade. Então a gente não pode, na ânsia de não criar um frouxo, e validar esse tipo de comportamento também que é extremamente ruim. A gente não pode olhar para aquilo ali e achar que aquilo é certo também, né? Então, existe masculinidade tóxica, mas a gente tem que também É, não ser frouxo. é uma das primeiras virtudes que eu acho que tem que ser passada, assim, né? Claro, né? Caridade, fé e esperança já vem neles, né? Mas a gente precisa alimentá-las, né? Mas, assim, eu acho que a virtude da temperança é uma das primeiras, assim, né? Claro, pode ser que eu esteja falando besteira, mas para o mundo de hoje, né? Eu tenho uma visão de que, assim, que essa geração, né, começou a vir e ser educada nesse negócio de ser frágil demais, né? Esse negócio. E eu acho que esse povo Red Pill, inclusive católicos, né, entram nessa onda, né? O homem ali, né, tudo que você falou, tem que tomar um uísque, fumar um charuto e não sei o quê, né? E andar de terninho aqui Peaky todo Blinders, né? dia, né? E assim, ensinando a virtude, a gente consegue ensinar ali que um homem é aquele cara assim que sustenta, dá sustento, né? Que ele é educado, mas ele também é firme, ele é forte. E assim, educado, firme, forte, né? Sustenta, é tudo ali dentro da temperança, né? Porque educado demais pode ser levado como um cara bobo e vão tirar vantagem de você. Forte demais vão te tirar como um cara bruto e talvez vão ter medo de você ou te julgar por coisas que não são. Então, ali, eu lembro de uma entrevista do Anthony Mack, se eu não me engano, que é esqueci o nome dele, eu sei que é o novo Capitão América aí, o negão lá. Sei, sei, sei. Ele fala que ele está educando um homem, né? O homem tem que abrir a porta, ele tem que fechar a porta para a mulher, ele tem que cuidar da mulher, né? Ele tem que estar presente, tem que ser forte, educado, ele tem que saber a hora de falar ou não. Ele falou coisas ali corretas e ele estava sendo cancelado por causa disso, né? Até onde eu vi, que eu acompanho muitas coisas assim de filmes e séries, eu, Uhum. eu tenho os perfis que eu acompanho. E ele tava sendo cancelado de fato, mano. É uma coisa engraçada. O cara hoje querer ser um homem de verdade, porque o homem de verdade é ali, São José. Ele era um cara magnânimo, né? Pô, um cara tranquilo, normal, mas quando precisou ir pro Egito, ele foi sozinho com a mulher É o grávida, cara que né? faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Esse é um homem de verdade, né? E ensinar isso dentro da temperança. Eu tento trazer isso para o Álvaro e começando agora com o Isidoro, que ele começou a ter convívio também. O Isidoro começou a despertar um negócio que o Álvaro ainda não despertou, que é achar mulheres bonitas. Eu vou ter um problema aí, viu? Eu vou ter um problema. Mas, de fato, o homem não é aquele que pega todas, né? O homem é aquele que, sei lá, se trata bem em todas. E não precisa ficar beijando 10, 15, 30, né? Ele tem que, às vezes, escolher uma para namorar. Eu ainda sou até contra, né? Assim, eu namorei bastante. Mas hoje, dentro da igreja, depois de um bom namoro que eu tive, eu acho que eu sou meio contra namoricos, né? Assim, não vou negar, né? Não vou proibir, mas é sempre educando para que serve o namoro. Ah, com 12, 13 anos eu acho inaceitável. Aí eu já acho. Uhum. Mas assim, 15, 16 anos, o cara não vai casar. A não ser que fique 4, 5 anos namorando, enfim. Mas aí é sempre tentando educar. Ó, o namoro serve para isso, isso e isso. Tá acontecendo? Não, não tá. Tá. Então termina. É levar. Então termina, pô. Você não pensa em casar daqui 6 anos? Não, então para. Porque, eu tenho 15 anos. Ainda tem que terminar o ensino médio, talvez fazer ali uma faculdade.
é, ainda vai aí uns 6. Tá, depois de 6 anos vai tá pensando em casar? Não, cara, então tá errado, né? O namoro pode ter 10 anos, mas o foco desse namoro tem que ser o casamento, né? Não adianta eu namorar por namorar ali, né? Porque o namoro que é por namoro leva a coisas, né? Que a gente sabe ao Uhum. que leva, né? Se não sabe, pelo menos conhece. E é bom conhecer, é bom ser aberto, né? Ó, pode ser que venha a ter sentimentos desses, né? Eu costumo falar assim, você pode sentir cosquinhas, né? É, alguém vinha conversar comigo, eu falava, você tem que fugir disso, cara. Não pode se colocar e tal. Enfim, a gente precisa ensinar, né? Um dos meus maiores medos, né? Eu me considero um homem, tá? Oi. Mas Ele dele? mas muitas vezes, assim, eu acabo indo atrás do meu pai ainda para algumas coisas, né? É muito bom que a gente tenha essa oportunidade, mas eu não queria que o Álvaro precisasse, talvez, tanto, né? Então, assim, eu tenho defeitos que eu preciso, já reconheci, que eu preciso amadurecê-los em mim, não os defeitos, mas as correções, para ensiná-lo, né? Uhum. Então, a paternidade, cara, é trabalhosa, viu? Eu tenho um E, filho, vou criar ali. Não, você está criando um filho de Deus, né? Ele não é seu filho, né? Ele é filho de Deus, e você tem que colocá-lo no mundo para amá-lo, né? Amar a Deus e as outras pessoas do jeito certo. É complicado, cara, não é fácil assim, sabe? indo por esse lado, assim, do ensino de religião, né? Como que você vê esse papel dos pais nesse ensino religioso, nesse ensino de catequese? Porque eu vou falar pra vocês, eu como catequista, né, uma coisa que eu fico meio revoltado é ver a quantidade de pais que terceirizam a catequese para a igreja, né? Deixam ali que o filho vai aprender a rezar quando chegar na catequese de primeira comunhão, depois vai se aprofundar no crisma e, cara, eu fico revoltado com isso, né? Às vezes eu vou ajudar lá a Carol na catequese de primeira comunhão e aí chega as Nossa, é a crianças pior, né? chega ali a criança que não. Você sabe que os pais não são aquelas pessoas extremamente ativas, porque se fosse ia ter um pouquinho mais de noção, mas são pessoas que Uhum. têm um mínimo de conhecimento, vai pra igreja de vez em quando, e a criança chega lá, ela não sabe rezar uma Ave Maria, não sabe fazer o sinal da cruz. Né? E aí os catequistas têm que sair desse básico ali. E não é tirando o meu da reta, né? É porque eu acho que não Você se é terceiriza. catequista, pô. Não é tirando o meu da reta, é que assim, a própria igreja fala isso, né? Que a catequese, idealmente, ela é feita em casa, né? Então, como que você vê, assim, esse papel dos pais nesse ponto? É até um problema que os homeschoolers, né, acham, né? A escola vai educar o seu filho, né? E a educação vem a religião e não sei o quê. Eu sempre tenho um pensamento que a escola ensina e a família educa, né? Mas assim, a escola educa também. Mas os pais, né, têm um papel de, não na parte do ensino, mas também, mas principalmente na educação, de ver o que está sendo educado, né, o que está sendo ensinado como educação para os seus filhos e corrigir em casa ou reforçar em casa, né, porque a escola nunca foi feita para largar seu filho lá, né, o pai tem papel ativo, né, e o pai é pai e mãe, que eu falo aqui. Tem papel ativo. A escola que o Álvaro tá, e os Idoro estão, o tempo todo, é até chato, mas é o tempo todo perguntando se a gente está acompanhando, se a gente não tá, o que, que a gente está fazendo e tal. Mas aí, parte religiosa. A escola que ele tá realmente não tem religião. Jesus é um homem que morreu por nós e ponto, né? A educação, a religião dele é ser bom, né? É ser educado. Assim, tá errado teologicamente, mas para uma criança entender que ela tem que ser boa e que Jesus morreu por nós, já é um meio caminho ali. Agora a catequese é em casa, né? Eu particularmente, às vezes ensino, tento conversar com, eu não ensino ainda, eu converso com o Álvaro uma coisa ou outra, com o Isidoro também. Eu comecei a contar histórias com o nome deles, três, né? Em aventuras que ensinam virtudes. Eu vou ali no chat GPT, conto uma história mais ou menos via áudio, falo quais as virtudes, qual que é o conceito das virtudes e peço uma historinha de 5, 6 minutos ali.
o ChatGPT faz em cima da minha ideia. Então o ChatGPT é só coautor, viu? Ele faz a história ali em cima da minha ideia e eu conto para eles, né? Coloco eles ali em aventuras junto com Jesus ali em alguns momentos, dentro da história da Bíblia. A gente, assim, começa não com aquela teologia, porque, cara, ensinar, é, dependendo do que você vai ensinar para criança, é complicado. Então, Você não primeira vai coisa, ensinar Pai Nosso, transubstanciação pra criança, entendeu? isso, né? Primeira coisa, Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, pelo sinal da cruz, né? O porquê que a missa é importante, principalmente, porque criança ir à missa é o que mais dá trabalho, né? Essas coisas básicas. Para quando chegar a idade, o Álvaro começou a despertar curiosidades. Aí a gente responde. A gente vai colocar ele na catequese. Eu, particularmente, assim, se eu for obrigado, eu vou, por causa da primeira comunhão. Mas eu e a Ana, nós temos uma ideia de catequizar em casa, né? Porque ela já foi catequista, ela parou porque são 3 filhos, né, e tal. Uhum. Ela ainda pensa em voltar. Ela já voltou a cantar na missa. Agora, o próximo passo é voltar à catequese. Não sei se ela vai conseguir. Mas, assim, ela já tem experiência de ser catequista. Eu já fui catequista. Sim, eu já fui. O Santa Zoeira é um personagem, tá, gente? Eu sou um pouco inteligente também. É, E a gente pensa em fazer em casa. O padre hoje é nosso amigo. Talvez dê certo, talvez não dê. Mas eu conheço como é que é a catequese. Então eu sei que não é tão efetiva como se fosse os pais. Os pais Então, e é o que eu falei, tipo, cara, isso não é nem uma parada que você essencial. tá indo contra a igreja, né? A igreja, Não. você pega ali Ela pede para o você fazer diretório, isso, geral né? pra catequese fala que a catequese ideal, ela é individual e a longo prazo, né? E aí você Uhum. pega ali a catequese que a gente tem hoje é para uma turma e a curto prazo. Então, assim, óbvio, não tô falando que não tem que ter, eu sou catequista, não tô aqui Não, tem que ter, claro que jogando tem que contra ter. o meu time, tem que ter dessa forma também. Mas isso é um complemento ao que a criança já devia estar tendo uma base em casa, né? Sim, Cara, porque se a criança chega hoje na catequese seca, ela vai ficar seca. uhum. Porque a catequese, principalmente para criança, né, que é ali a primeira comunhão, eu não sei como é que é nos outros lugares, mas aqui em Anápolis, em alguns lugares, é mais cartazinho, contar historinha, né? É uma convivência quase ensinando. Mas eu acho que a parte, né, tem que ser em casa, tem em E casa. assim, se a criança, não importa o quão boa seja a catequese, pode ter a melhor catequese do mundo. Se Se a não tiver o criança não exemplo em tiver o exemplo casa, em casa, não vai servir de nada. Não não vai serve, não adiantar vai. de nada. Max, a gente já estourou bastante o horário. Daqui Eu a não vi, pouco, nem vi, cara, pra falar a verdade. daqui a pouco vai. Vocês vão gravar o Santa Zoeira, então daqui a pouco eu já vou estar começando a atrapalhar vocês. Aí Ah, cada vez que se foda. o estúdio. Mas muito obrigado por você ter aqui. Acho que tem muito mais coisas sobre paternidade para se falar. Eu também quero trazer você aqui Cara, para falar sobre trabalho e santificação do trabalho, né? Você que é um cara da obra. Então Pô, ainda não sai tem, espalhando. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. né? Então assim, tem muita coisa que eu ainda quero conversar com você. Não, Pô, eu falo isso para todo eu, mundo, o pessoal que assistiu os outros já tá virando clichê, mas eu falo porque é verdade. Eu quero trazer você aqui de novo, eu quero eu achei que ia conversar dar mais tempo vezes. até de falar um pouquinho sobre paternidade responsável, né? Porque hoje tem um conceito muito errado disso. É uma Mas hoje outra foi mais uma parada. apresentação, vamos dizer assim, né? Outra Depois a parada gente fala extremamente mais. importante. A gente pode trazer É, aqui voltar para falar sobre essas coisas também, né? Sobre a abertura à vida, sobre isso. O paternidade que é a responsável. paternidade responsável de verdade, né? Sim, sim, que é uma Que parada o que gera Concílio muita Vaticano dúvida. veio para nos ensinar, né? Então, assim, mas, Uhum. Max, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por ter ficado. Foi incrível a conversa. Espero que tenha Ah, eu gostado. espero Você, que tenha sido boa mesmo, cara. Eu gostei foi incrível, bastante. foi Vamos ver o incrível. pessoal aí. Você que tá assistindo, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você achou do Max, o que você achou da nossa conversa, se você concorda, se você discorda. Manda esse vídeo ali pro seu cônjuge, você que tá namorando ali, que tá querendo casar, manda esse ali de. Ó, aqui, ó, um papo sobre paternidade para vocês se preparando. Né? Manda pros amigos, manda no grupo da igreja, vamos compartilhar e ajudar o canal a crescer. De novo, Max, muito obrigado por você ter vindo. Tiver aí Que alguma isso. consideração final? Você sabe que é só chamar, John. Cara, a consideração final é casem. Casem, que é muito bom, mas casem com a pessoa certa, namorem certo. Assim, a galera brinca, né? Casamento, melhor que casar é morrer queimado, né? Casamento é só pra se incomodar.
casamento é igual piscina fria, o cara que pulou primeiro fica chamando os outros. Eu Não, sempre mano, casamento é odiei esse muito tipo de piada. bom. Eu sempre Cara, odiei esse tipo de casamento, piada. eu admito que eu faço às vezes. Mas assim, pra mim o plot twist de que o casamento é excelente, cara. Quando você casa pelos motivos certos, mano, não tem como dar errado. Não tem, não tem, não tem. Os filhos são uma maravilha mesmo dando trabalho. As brigas com a esposa acabam virando piadas. Então, cara, case pelos motivos certos. É só sucesso. É pra santificar o outro e criar alminhas pro céu. Exatamente. Max, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau.